Olá, queridos pais de Cristo a todos, passando aqui para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus para te abençoar nesse dia. Eu tenho certeza que o desejo de Deus é te edificar, te fortalecer, te abençoar e te fazer viver o melhor que Ele tem para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre princípios que abrem portas, princípios que fazem com que Deus manifeste o seu favor sobre a nossa vida e faça com que Ele abra portas diante de nós. E eu creio que 2023 será um ano que você terá muitas portas abertas diante de você que vão te abençoar, que vão te levar a lugares que você talvez nem imaginava chegar, mas o Senhor é bom e Ele tem um plano e Ele quer que você viva todo o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Eu quero usar como referência o texto de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, quando Deus fala à igreja de Filadélfia, Ele libera uma palavra para essa igreja e Ele diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. E Ele diz no versículo 8: conheço as tuas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O versículo 10 ainda diz assim, visto que você guardou a palavra de exortação e a perseverança. Eu aprendo aqui, nesses poucos versículos que li, princípios que fazem com que Deus coloque portas abertas diante de nós. O texto diz que Deus colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. E esse texto é único em Apocalipse. Ele não está falando a mesma palavra para as outras igrejas, ele está falando para essa igreja que colocou diante dela uma porta aberta. E quando nós lemos o contexto para entender por que Deus colocou uma porta aberta, nós encontramos princípios chaves que nos levam a entender por que Deus colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. E esses princípios aplicados à nossa vida faz com que Deus também coloque portas abertas diante de nós. O primeiro princípio é: Deus conhece as obras de Filadélfia. Deus conhecia aquilo que essa igreja estava fazendo. Deus conhecia o que eles estavam praticando diariamente. E se nós queremos portas abertas diante de nós, nós precisamos entender essa verdade. Deus está, sim, preocupado e olhando para aquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos fazendo para o reino? Quais são as obras que estamos praticando dia a dia? Obras de justiça, de amor, de caridade, obras de misericórdia, obras que glorificam o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Deus está olhando para aquilo que nós fazemos, porque se nós fazemos com motivações erradas ou com um coração, com um sentimento equivocado, podemos não ter portas abertas diante de nós, porque tudo que estamos fazendo não são obras para Deus, são obras para construir os nossos próprios desejos, para satisfazer o nosso próprio ego, mas Deus está olhando para as obras que estamos fazendo, para que o nome dele seja honrado. Então, a partir de hoje, foque um pouco mais em fazer para Deus, em construir para Deus, em colocar Deus no centro da sua vida e tudo que você fizer, Deus seja, aquele que te orienta, que te dá instrução para que as tuas obras manifeste a glória de Deus na sua vida. O segundo princípio que eu aprendo aqui é quando Deus fala: vocês guardaram a minha palavra. E guardar a palavra de Deus é um princípio fundamental para termos portas abertas diante de nós. Primeiro, a palavra nos protege, a palavra nos alimenta, traz fortalecimento à nossa vida. Em segundo lugar, a palavra de Deus é uma arma, como diz Efésios 6, ela é espada, ela tanto é utilizada para defesa, mas como também como ataque. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. Se você quiser ter uma vida abençoada, próspera, plena, abundante,
A palavra de Deus precisa ser a sua fonte de orientação, de sabedoria, de vida, para que você possa ter uma vida plena no Senhor. E Deus quer abrir portas diante de você, mas essas portas precisam ser abertas quando você estiver fundamentado na palavra, porque é essa palavra que vai te blindar diante das propostas que o inimigo quer colocar diante de nós. Existem portas que não é Deus que abre, existem portas que é o próprio inimigo que quer abrir e fazer com que você caia nelas, mas é a palavra de Deus que vai te dar discernimento e sabedoria para não entrar em portas erradas, para não fazer escolhas equivocadas, mas para tomar uma direção certa, para fazer escolhas sábias e prudentes. E até quando você entrar nessas portas, você entender que foi Deus que te fez entrar por ela, porque ele diz a essa igreja: eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém pode fechar. Então quem abre a porta é Deus. E quando a gente entende através da sua palavra, nós entendemos que não somos nós que forçamos, não somos nós que construímos a porta. É Deus quem constrói, é Deus quem faz, é Deus quem abre. Mas a palavra nos dá sabedoria para entrar, para permanecer e prudentemente viver o que Deus tem para a nossa vida. O versículo 10 ainda diz que eles perseveraram. Sabe, essa palavra é tão interessante porque quantas pessoas desistem no meio do caminho. Portas estão sendo abertas diante deles, mas eles não perseveram. Eles não, continuam, não seguem em frente. E todo vitorioso só é vitorioso porque permaneceu. Ninguém ganha o diploma de médico estudando até o segundo período da faculdade. Ninguém se torna um advogado estudando 6 meses. Pelo contrário, ele precisa perseverar até o fim, cumprir todos os requisitos para no final segurar o canudo, passar pela diplomação e ser consagrado como alguém que foi até o fim e se tornou o que desejou. Então, para que você viva o que Deus tem para a sua vida e para que você viva esse ano de 2023, um ano de portas abertas diante de você, você precisa perseverar. Não importa se te critiquem, não importa se ninguém sonha o teu sonho, não importa se ninguém acredita em você. O importante é que a palavra de Deus diz: Deus tem planos para você, Ele acredita em você. E se Ele acredita, você precisa acreditar também, perseverar, porque Ele vai te fazer viver todo o plano e propósito que Ele já estabeleceu para a sua vida. Se Ele abriu a porta e ninguém acredita, passe você por ela. Se Ele abriu a porta e te deu a oportunidade, agarre essa oportunidade, vá até o fim, persevere, seja constante. Quem é firme e constante é sempre abundante, como diz a palavra de Deus. Então, não desista, não retroceda, não esmoreça, não desista do que Deus tem para você, porque quando você persevera, você chega a lugares que ninguém nunca chegou. E o quarto princípio que eu aprendo com essa palavra é quando Deus diz: não negastes o meu nome. Isso é tão importante, porque muitas vezes entramos por portas, somos abençoados, e quando chegamos no auge da bênção, no auge daquilo que sempre desejamos, a primeira coisa que algumas pessoas fazem é esquecer de Deus, é esquecer que foi Deus que fez elas chegarem aonde elas estão. Elas esquecem que foi Deus que abriu a porta. Muitas pessoas perderam tantas oportunidades, perderam a família, perderam os relacionamentos, perderam sua comunhão com Deus, porque no auge da bênção se esqueceram da coisa principal. Negaram o nome do Senhor, não falando, mas muitas vezes com seu comportamento, com seus relacionamentos tóxicos, com a sua maneira de viver nova. E esse princípio nós precisamos aprender e a valorizar. Se chegarmos a lugares altos, nós precisamos perseverar e entender que foi Deus que nos fez chegar ali. E jamais nos esquecermos, jamais deixarmos ou abandonarmos o entendimento de que o Senhor é Deus que
cuida de nós e que nos fez chegar aonde nós estamos. O que somos, não somos por nós, somos por Deus. Tudo que nós vivemos de bênção, de favor, de graça, de milagre, é tudo por Ele. Sempre foi por Ele. Muitas pessoas dizem que é sorte, mas na verdade sempre foi a mão de Deus sobre a nossa vida. Então não importa o que aconteça, não negue o nome do Senhor. Permaneça firme, ouça a palavra, ouça Deus, e eu tenho certeza que portas já estão sendo abertas em favor da sua vida. E creia, 2023 será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra te abençoe, te fortaleça e te faça viver o melhor de Deus em 2023, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas sejam edificadas. Escreve aqui nos comentários alguma coisa, alguma dúvida, alguma ideia, o que Deus colocar no seu coração, para que a gente compartilhe ainda mais e vá compartilhando com outros aquilo que o Senhor está fazendo através desse vídeo, através dessa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz.